E todos digam: Pai, te agradecemos por este tempo. Obrigado pelo teu povo, obreiros, líderes, pastores. Oramos, Senhor, para que a nossa vinda aqui sejamos abençoados por Ti em nome de Jesus. Fortaleça o Teu povo. Dá poder ao Teu povo. Dá-nos a sabedoria de fazer o que nos chamou para fazer em nome de Jesus. Abre-nos mais uma vez as Escrituras para que possamos ir dar fruto no campo do evangelismo. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. E alguém aí diga amém. Deus que vos abençoe. E sejam todos bem-vindos no treinamento de obreiros esta noite. Hoje estamos olhando as Escrituras, 1 Coríntios 9, a partir do verso 19. Diz: ainda que esteja livre de todos, fiz-me servo de todos, para que eu possa ganhar muito mais. Para que eu ganhe mais. Veja, não que a igreja ganhe mais, mas eu, assim que torno-me pregador, eu, como obreiro individual, para que eu ganhe mais aos judeus, tornei-me como judeu, não como os outros fazem, para que eu possa ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para que eu, não importando que outros estão trabalhando ou não, ou quer que estejam a trabalhar ou não, mas para que eu possa ganhá-los, os que estão debaixo da lei, aos que estão sem lei, como sem lei, não que esteja sem lei de Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para que eu possa ganhá-los, para os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para que eu possa ganhar os fracos. Eu fiz tudo por todos os meios, para que por todos os meios salve alguns, e isto eu faço pelo amor do Evangelho, para que eu seja participante convosco. Vejam, a partir para que eu ganhe os fracos, eu fiz tudo a todos, para que por todos os meios salvasse alguns. E isso eu faço pelo amor do Evangelho, para que eu seja participante convosco. Vejam, a partir da passagem que lemos, que o apóstolo Paulo estava inclinado em fazer o progresso, inclinado a ter proveito, inclinado a ganhar almas, e inclinado a dar mais. E vemos a seção da sociedade dos judeus, disse, entre eles, queria ganhar mais. E olhou para esta seção da sociedade, entre os gentios, que sem lei, eu queria ganhá-los muito mais. Era um ganhador de almas, era um servo de Deus, era um pregador, era um embaixador do Senhor Jesus Cristo. Ele era inclinado a fazer a obra, focalizado em fazer a obra, querendo fazer isto com a sabedoria de Deus. E se temos que fazer a obra efetivamente, precisamos de sabedoria. Somos ditos em Provérbios 11, a partir do 30. O fruto do justo é como a árvore da vida, e aquele que ganha almas, sábio é. Pode olhar de outra maneira e dizendo, aquele que é insábio, que não tem sabedoria, não pode ganhar almas, porque aquele que ganha almas, sábio é. Precisa de ser sábio, tem que ter sabedoria. De fato, Jesus disse em Mateus capítulo 10, a partir do verso 16. Mateus capítulo 10, verso 16. Estava a enviar os 12. Então, isto é o que disse. Disse, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes, não sejam loucos. Sede, pois, prudentes, não sejam sem sabedoria. Sejam, pois, sábios como serpentes e simples como pombas. Nos diz Lucas 21, em Lucas 21, a partir do verso 15. Aqui estão as promessas dadas para aqueles que se levantam como discípulos, como ganhador de almas, como testemunhas
e alcançar almas. Aqui é o que ele disse em Lucas capítulo 21, 15. Diz: porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. A sabedoria para proclamar o Evangelho, a sabedoria para pregar o Evangelho, a sabedoria para lançar a rede e trazer pecadores para o mar da humanidade. 1 Coríntios, capítulo 1, 21 e 30. 1 Coríntios 1, 21, diz, no verso 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, não sabedoria do homem aqui, não está a falar de uma sabedoria buscada entre os homens, não é sabedoria. Aqui é a sabedoria que precisamos, a divina sabedoria. Diz, agradou a Deus que pela loucura da pregação para salvar os que creem. Aqui temos a sabedoria para enviar o Evangelho. O Evangelho é tão irrelevante e muito significante e proveitoso e nos leva, traz as pessoas a Cristo. Verso 30 aqui diz, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria. Vimos Jesus Cristo e vive em nós, age em nós, fala por nós, e a sua sabedoria, que é pela sua sabedoria que agimos, alcançando pessoas, tocando vidas, lhes trazendo a Ele mesmo, nos dá a sabedoria. Diz aqui que Jesus Cristo se fez em nós sabedoria e justiça e santificação e redenção. Como que recebemos isso? Olha para isso. A forma como recebemos a salvação, redenção, vamos ao Senhor, nos arrependemos nos nossos caminhos, nos arrependemos e vamos a Deus e buscamos as boas obras e dizemos, não há obra que mereça alguma coisa perante ti, dê-me a tua salvação. Agimos pela salvação. Olha para ele, disse, ele fez em nós justiça. Como é que nós temos a justiça? Nós desejamos a justiça, buscamos a sabedoria de Deus e o seu reino, e vamos ao Senhor e oramos, e quando oramos, crendo as promessas de Deus, nos dá a justiça. Olha a palavra de novo, a santificação é, como que alcançamos a santificação? Deixamos tudo no altar, consagramos tudo ao Senhor, assim que consagramos tudo e dizemos, Senhor, remova a natureza adâmica, aquele pecado, remova a raiz do pecado de nós, então nos santifica. Então, quando alcançamos a redenção pela oração, pela fé, e alcançamos a justiça pelo desejo, pela fé e oração, e se alcançamos a santificação pela consagração e pela oração da fé, é daí que alcançamos a sabedoria. Vamos ao Senhor e dizemos em nós mesmos, não temos sabedoria suficiente, nós saímos, nosso testemunho evangelizamos, muitas pessoas a quem nós falamos não se entregam, a sabedoria não lhes alcança, não lhes destrói. Ainda que dizemos que temos as Escrituras, sabemos o que significa isto, lemos as passagens, ainda que sejas pecador, não se pode salvar, somente Jesus Cristo pode te salvar, converte dos teus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Passamos por todos os passos, ainda com isso não são salvas, então voltamos a Deus e dizemos, Deus, precisamos da tua sabedoria, precisamos da divina sabedoria, e dizemos, dele, somos em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, nos dará aquela sabedoria. Olhamos o capítulo 2, 6. Capítulo 2, 6, diz, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, então vamos ao Senhor, nos dá a sabedoria, Cristo é feito em nós, sabedoria. Agora temos aquela sabedoria e falamos sabedoria entre eles, os que são perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. A sabedoria da filosofia, a psicologia, a educação mundana, o treinamento mundano, tudo não, se torna nada. Mas quando temos que ganhar almas para o Senhor, temos que ir ao Senhor e falamos a sabedoria de Deus, verso 7, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, que diz, a qual Deus o ordenou
antes dos séculos para a nossa glória. Não naquilo que este mundo sabe. Porque eles não o conheceram, daí que não crucificariam ao Senhor Jesus, o Senhor da glória. O apóstolo Paulo nos dará um exemplo dele mesmo. Como ele ganhou almas, como pregou o evangelho, como edificou ou colocou a fundação e as pessoas vinham à igreja e conheceram o Senhor, nos diz no capítulo 3. No capítulo 3 nos diz, no verso 10, de acordo com a graça de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dado, pus eu como o sábio arquiteto, diz, o Senhor me deu a força, a sabedoria, a graça, diz, como o arquiteto sábio, o fundamento, o outro edificou sobre ele, continua a dizer, mas veja cada um como edifica sobre ele. Como é que nós alcançamos isso? Como é que chegamos a esta sabedoria hoje? 2 Timóteo 3. 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. 2 Timóteo 3, verso 15. Diz, toda a escritura, digo, e que desde a sua meninice saiba as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Que te faz sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Vá além disso, tens conhecido o Espírito, as santas escrituras que te fazem sábio para o serviço. Queres servir o Senhor, precisa de sabedoria. Queres trabalhar para o Senhor, precisa de sabedoria. Precisa de conhecer as santas escrituras que são capazes de te fazer sábio para a salvação, para o serviço. Queres ganhar almas, queres ser o ganhador de almas, importa a sabedoria de Deus. Diz aqui que precisa de conhecer as santas escrituras que são capazes de te fazerem sábio para ganhar almas. Precisamos de sabedoria para o ganhador de almas. Sabem por quê? O ganhador de almas é um pescador de homens. 2. O ganhador de almas é um machambeiro. É quando lança a semente da palavra de Deus. 3. O ganhador de almas é um embaixador de Cristo, pedindo aos homens para que venham ao Senhor. Número 4. O ganhador de homens é o advogado entre os homens pecadores. Diz, homens, por que morreis no vosso pecado? Enquanto há salvação no Senhor, que Ele morreu por vós. Ele pede, é o advogado. O número 5 é o pacificador, guiando homens para terem paz com Deus. Têm sido inimigos com Deus, têm sido na oposição com Deus, lutavam contra Deus. Ele vai para lá para fazer reconciliação, vai para ali para lhes dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, não conheciam isso. Ele vai para lhes dar aquela informação que Deus lhes ama e que faz paz com Deus. O ganhador de almas é um herói que anuncia a vinda do rei, o rei dos reis, o príncipe da paz. Ele virá reinar neste mundo. E eu quero estar no seu reino e vocês quereis estar no seu reino. Então ele anuncia a vinda do rei. O ganhador de alma é pregador, proclamando o Salvador a salvação no Evangelho. Quando pensarmos dessas figuras do ganhador de alma, as figuras daquele que tem que testificar de Cristo para que venha ao Senhor, entendes? Precisamos de sabedoria. 1. A sabedoria do pescador. A sabedoria do pescador. No mar da humanidade há muito peixe, mas se não tens a sabedoria, vão escapar da tua rede, vão escapar do teu anzol, vão escapar da tua captura. Precisamos de sabedoria do pescador, precisamos de sabedoria do machambeiro. Aqui temos que plantar, conhecemos o tempo da terra, o tipo de semente, e a estação, e o período para plantar, e o tempo serródio, da chuva serródio, e então precisamos de conhecer e cultivar para que traga a fruta. Precisamos de sabedoria do machambeiro, precisamos de sabedoria do segador, daquele que colhe. Orai, pois, para que o Senhor envie ceifeiros à sua seara. Precisamos de ter a sabedoria do segador, a sabedoria do que colhe, para que a colheita não seja desperdiçada. Precisamos de sabedoria do advogado, de um juiz. Aqui a pessoa condenada, ainda que pode não estar a pensar da sua condenação, aqui está o juiz, está quase a encarar o juízo e
não levará tempo. Então, ninguém lhe convence do pecado que ele é culpado. Então tem que pedir pela misericórdia. Se não pedir pela misericórdia, irá para o inferno e para sempre perecerá. Nós somos as pessoas que temos de ir ao pecador e lhe dizer que você é culpado. E quando ele diz que eu não sou, eu sou boa pessoa, vou à igreja, sou batizado, e na minha infância eu leio a minha Bíblia, oro, eu faço as obras pastorais, e temos que ser como advogados para convencer que ele é um pecador. E do outro lado, temos que pedir ao juiz para que o juiz lhe possa libertar. Precisamos de sabedoria do advogado, precisamos de sabedoria do embaixador, porque representamos outro país. Aqui neste país, esta terra e este mundo está inimizado com o outro país, com o reino de Deus. E por causa disso, são opostos ao seu reino, ao trono, são opostos à liderança, e nós vamos ao povo neste mundo, opostos ao reino do nosso rei. Temos que lhes convencer como embaixadores que o nosso rei é bom, o nosso rei vem, o nosso rei fará-lhes bem. Precisamos da sabedoria do pacificador, a sabedoria do herói. É a razão pela qual precisamos de sabedoria. Sabem, não é como uma sabedoria passageira ou uma passageria, uma sabedoria inativa. A sabedoria de que estamos a falar com W não é fraco, weakness. Se és sábio e outro lado você é fraco, és anêmico, não dizes nada, não fazes nada, as tuas mãos estão morrendo. Diz, o homem é fraco porque é sábio. Não, não é a sabedoria de que estamos a falar. A sabedoria de que estamos a falar não é inativa, não é inativa. Veja, há pessoas que estão inativas, são indulgentes, não fazem nada, são preguiçosas, e as pessoas lhes perguntaram, será que isso não vai me levar tempo? Eu sou tão sábio, por isso que eu não sou ativo. Você não é sábio. Porque se fosse sábio, você com a tua sabedoria não estaria fraco. Sabedoria não é inatividade. Sabedoria não é egoísmo. Veja, há pessoas somente que estão a pensar deles mesmos, quero ter isto, quero ter aquilo, quero ter aquilo. Então, eu requero aquilo, alcanço aquilo. Isso é egoísmo. Está a pensar somente de si mesmo. Eu estou salvo, isso é suficiente. Estou alegre, isso é suficiente. Tenho dinheiro, isso é suficiente. Sou educado, isso é suficiente. Tenho isto, tenho aquilo, é suficiente. Não é sabedoria essa. Sabedoria não é fraqueza. Sabedoria não é indulgência. Sabedoria não é inatividade. Sabedoria não é egoísmo. Sabedoria não é domacia. Há pessoas que são tão domantes. É como se nunca tiveram lido nada acerca do Evangelho na Bíblia. Nunca tivessem lido nada para o alcance a outras pessoas. Eles cruzam as mãos, são domantes, são surdas, não podem fazer nada. E dizem, sabe, eu tenho a sabedoria para me livrar de problemas. Eu não quero a religião, não quero aquele tipo de conversa. Precisa de ser sábio. Como eu, sábios como serpente, então gentil, como pombas, por isso eu sou domante. Você não é sábio. Por quê? Na carreira cristã, a linguagem do Senhor Jesus Cristo, sabedoria não é domacia. Sabedoria não é omissão. Há pessoas, eles fazem coisas simples, qualquer um pode vir à igreja, até pecadores vêm, cada um pode abrir a Bíblia, os pecadores podem abrir a Bíblia, cada um pode somente estiver lá. Eles omitem as coisas certas do reino, da palavra de Deus. Idem em todo o mundo e pregam o evangelho a toda a criatura. E por quê? Eles calam-se, omitem isso. As coisas, e pensam que são sábios. Não, a sabedoria não é omissão. Sabedoria não é falta de leitura. Não é falta de leitura. Há pessoas que não fazem nada. Não se engajam em nada. E dizem por quê? Eles vivem sem significado, uma vida insípida, que não tem nenhum interesse, a vida que não tem poder, não tem força, que não alcança ninguém, a vida que não toca nada, e pensam que são sábias. E dizem, veja, aquela pessoa não quer entrar em problemas, aquela pessoa não quer, mas somente eu guardo a minha vida, eu não tenho significado, não tenho impacto. Não é sabedoria isso. O que é sabedoria? Sabedoria é obra. Sabedoria é obra. Qualquer área da vida, olha, os estudantes, se o estudante é sábio, ele trabalha.
olha a pessoa no mercado, se aquela pessoa é sábia, trabalha. Olha a pessoa na política, se a pessoa é sábia, trabalha. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, sabedoria é trabalho. Sabedoria é indústria. Quando a pessoa é industrial, acorda de manhã, eu vou hoje. Irei fazer alguma coisa hoje. Vou alcançar lá hoje. Estou a tocar aquela luz hoje. Então, a sabedoria está à procura de alguma coisa para fazer. Sabedoria está tocando vida. Sabedoria está à procura de alguém para transformar. Sabedoria é indústria. Sabedoria é falta do egoísmo. Nunca diz, eu só penso de mim mesmo, não posso fazer nenhuma outra coisa. Mas tem falta, é sacrificial. Está a alcançar, está transformando vidas. Sabedoria é falta do egoísmo. É também devoção. Quando vês alguém devotado à sua mente, devotado à sua chamada, devotada ao tipo de responsabilidade, sua vida é lá, sua mente está lá, seu coração está lá. Isso é a sabedoria de que estamos a falar. E sabedoria é obediência. Sabedoria é obediência. Quando vês a palavra do Senhor, ide em todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então, no tempo seco, no tempo chuvoso, é obediente à visão celestial. A visão celestial está a alcançar, tocando vidas, e está ganhando almas. Isso é sabedoria. E sabedoria é mestrado. É mestre acima do ego. Ele não precisa de um treinamento pessoal. Ele é mestre. Atualmente, quando há medo, ele mestra acima disso. Ele molda e separa a pessoa. E ele diz, olha, sou uma pessoa que voa. Quando você tem um mestrado sobre ti mesmo, isso é sabedoria. E por isso é a sabedoria que conta de uma forma ativa. E está também a sabedoria inativa, ativa dizia. A sabedoria inativa faz alguém pobre, improdutiva, faz alguém ser inaproveitável. Um ser inaproveitável vai pela vida toda, mas não pode ver, não pode dizer que isto é a marca que ele fez. Isso não é sabedoria, é ouro que Deus nos deu a sabedoria. A sabedoria real, a sabedoria ativa, é o que estamos a falar hoje. A sabedoria ativa é o sacrifício frutífero do ganhador de almas. A sabedoria ativa, a sabedoria que se levanta e faz alguma coisa. A sabedoria que não é somente no papel, a sabedoria que não é somente tendo o certificado, a sabedoria que não é somente recomendações, o testemunho de alguém para alguém. Esta pessoa é sábia, sim, é nativa. Esta mulher é sábia, ele conhece muito a Bíblia, ele conhece muitos versículos, mas penso que ele é de oração, a sua vida é da oração espiritual, mas não devemos fazer nenhuma coisa. Agora o problema é, a sabedoria ativa vai levantar e você está a sair e farás alguma coisa que as pessoas dirão, não dirão somente eu sou, não precisa dizer que sou sábio. As pessoas que verem a ação da tua vida e verem a performance na tua vida e verem que a tua vida está transformando do mal para o bem, está do bem para o melhor e do melhor para muito melhor, dirão, há uma sabedoria ativa. A sabedoria positiva naquele homem, naquela mulher, serás o homem, serás a mulher, e a tua vida contará no reino de Deus em nome de Jesus. A sabedoria ativa e o sacrifício frutífero para o ganhador de almas. A servitude ganhadora de um ganhador progressivo. Número 2, o sofrimento disponível para um servo, o sofrimento disponível para um servo apaixonante. Número 3, o sacrifício digno para um buscador perseverante. O que é que vocês têm como número 1? Voltemos para o capítulo 9 de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 9. Estou lendo aqui o verso 16. 1 Coríntios 9, 16 diz:
Porque se prego o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação e, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Já veja, alguém que diz, eu tenho alguma coisa, eu não quero viver a vida e passar e sem deixar nenhuma marca. Não quero passar pela vida como como um réptil que passa pelo chão e não pode ver de onde que passou. Eu farei alguma coisa. A tua vida nesta terra, ainda que seja única, deixarás uma marca. Eles conhecerão o teu nome, eles conhecerão o teu endereço, conhecerão a obra que Deus te deu para fazer. Tem que haver alguma coisa que faz como legacia, que depois deste mundo dirão, aquele homem, aquela mulher, aquele obreiro cristão fez alguma coisa. E podemos ver a legacia que deixou atrás e deixou alguma coisa atrás. Olha o verso 19. Porque, sendo livre de todos, ainda que estou livre dos fariseus, não preciso deles, os saduceus não tenho nenhuma necessidade deles, aquelas pessoas religiosas não tenho nenhuma coisa que peguei em mim, os gentios não seguro nada deles em mim, não seguirei nada deles em mim, eu estou livre de todos, mas veja para este. Fiz-me servo de todos, ainda com isso, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. É a servitude, fiz-me a mim mesmo, servo de todos. Olha o que o Senhor Jesus disse em Mateus 20, em Mateus capítulo 20, estou lendo aqui o verso 25, Mateus 20, verso 25. Aqui estão as palavras do Senhor Jesus Cristo, dizendo-nos que servindo é coisa real na vida. Quando tu se disponibiliza como um servo, não te faz um rei, não te faz um mestre, não te faz um tipo de um pastor que irá opor. Você está aqui para servir. Veja o filho servindo o mundo. Digo, o sol servindo o mundo, a luz servindo, a chuva servindo à humanidade, olha a terra servindo à humanidade, olha o que está debaixo da terra servindo. Veja o petróleo que é alcançado daquele lugar, está servindo todas as pessoas. Mesmo o carvão serve, o ferro serve, tudo serve. Então, você dizes que és filho de Deus, recriado, renovado, redimido pelo Senhor, deve servir. É aquela servitude que mostra que és grato pela vida que te deu, pela salvação que te deu. Mateus 20, estou lendo o verso 25, diz, Jesus lhe chamou e disse, não poder sobre eles, querem ser mestres, querem ser reinar sobre outras pessoas, então, os que são grandes na sociedade sobre eles, mas não será assim. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, veja, seja vosso serviçal. Então, você quer ser serviçal, é a servitude que nos faz sabermos que estamos a seguir ao Senhor. Seja um servo, nos diz em Lucas 22, meu servo, o servo de todos, em Lucas 22, verso 25. Lucas 22, 25. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, filhos de Deus do reino. Vocês não serão os servidores, verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Seja assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois, qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa, eu, porém, entre vós sou, me digam alto, como aquele que serve. É o Senhor Jesus Cristo, disse, eu dei-vos o exemplo,
dou-vos o padrão, eu estou entre vós como quem serve. Precisamos de servir na pregação do Evangelho. Precisamos de pregar este Evangelho em Romanos 1:16. Romanos 1, vamos ler o verso 14. Eu sou devedor tanto aos gregos como aos bárbaros, aos sábios e como aos ignorantes. Como é que é devedor aos gregos? Não lhes conhecer antes, não fizeste nenhuma transação com eles. Como é que você é devedor a eles? E Paulo disse, meu Senhor, o amor da minha alma, morou por eles e me deu a mensagem para eles e deu-me a salvação deles para que eu fosse lhes anunciar, mas para que tenham a salvação. E se lhes pregar, terão a salvação. E estou lhes devendo alguma coisa. Não porque fiz alguma transação com eles, mas porque tive transação com o Senhor Jesus Cristo. E me deu a palavra para lhes dar. Daí que sou devedor tanto aos gregos, sou devedor aos bárbaros, aos sábios e aos ignorantes. Assim quanto está em mim, o que significa? Diz, enquanto eu vivo, assim que eu tenho a voz para falar, assim que tenho pernas para me levar, assim que ainda tenho olhos para ver, assim que ainda sei que há alguma coisa dentro de mim que pode chegar àquela pessoa e lhe dizer alguma coisa e dizer a ela alguma coisa, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estás em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. O Evangelho, o meu entendimento pode vir, mas não me envergonho. Ainda os judeus que procuram me matar, diz ele, não me envergonho. Ele diz que há uma nova religião. Isso que você tem agora, não é como Deus deu a cada um, a Isaac e Jacó, eu dou aos filhos. Eles são cegos, não estão entendendo. Mas eu sei que o Evangelho é a única coisa que pode salvar, e a salvação é somente em Cristo. Daí que tudo quanto eles disserem, no meu pensamento, eu vou. Eles se opõem de mim e me acusam. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de quantas pessoas? Daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E oro que Deus nos dê aquela mente de Cristo e nos dê o coração de sermos o servo do Senhor em todo o tempo da nossa vida, em nome de Jesus. Romanos 6, 20. Romanos 6, verso 20. Diz, mas agora, sendo livre do pecado e tornei-me servo de Cristo, alguém que alcançou a salvação, alguém que alcançou o novo nascimento, alguém que foi salvo do pecado, alguém que pela graça fez-se livre do pecado e tornou-se servos de Deus, o servo de Cristo. Dizem, porque sendo livre do pecado e tornar-me servo de Deus, tendes vosso fruto da santidade e no fim a vida eterna. Serás frutífero, pregarás o Evangelho. Nos diz em 2 Coríntios 4, 5. 2 Coríntios 4, 5. 2 Coríntios 4, 5. Diz, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Nós somos servos vossos, por amor de Jesus. Por isso que ele diz, me faço a mim mesmo servo de todos. A pregação da palavra de Deus é muito importante. Pregação da salvação do Evangelho é muito importante. A salvação das almas é muito importante. É eterna, tem a importância eterna. Para salvar uma alma e resgatar a alma do sofrimento eterno. Por isso que é importante. Não há nenhuma coisa importante como isto, resgatando as almas do sofrimento eterno. Para salvar uma alma e guiar a alma para o descanso eterno. Não há nenhuma coisa mais que qualquer alguém que tenha feito nesta terra que pode dar a alma ao descanso eterno. A pregação da salvação, dizendo às pessoas como serem guiadas ao descanso eterno, é grande coisa que podes fazer. Número 3, salvando almas, é libertar do poder de Satanás. Satanás está pegando pessoas firmes, está pegando pessoas amarradas,
Não há nenhuma coisa que ele pode libertar das mãos de Satanás. Educação não pode, a filosofia não pode, psicologia não pode, ciência não pode, políticas não pode, dinheiro não pode tirar pessoas das mãos de Satanás. Porque ele já assegurou firmemente. A única coisa que pode fazer isso é a redenção que está em Cristo Jesus, é a salvação de Jesus. É por isso, vimos aquela salvação como mais coisa importante para libertar pessoas da segurança do poder de Satanás. E a salvação, quando tu pregas a salvação a pessoas, é para separar a alma do veneno doce. Veja, alguém quando toma o veneno e é doce, porque o veneno é doce, ele alegra-se, gosta, vai despender dinheiro para ir comprar mais aquele veneno. Vai despender sua vida para servir mais aquele veneno, porque o veneno é doce. Agora, queres separar aquele pecador, aquela alma, daquele veneno doce. É por isso que precisa de sabedoria. Por isso, importa uma linguagem real, uma oração real. É por isso, é grande trabalho que tu podes fazer. Salvando a alma, é puxar a alma da intimidade da associação destrutiva. O pecador é apegado àquele que lhe destrói. Eles estão ajuntados e dizem: morrerei contigo, morrerás comigo, fiz um concerto contigo. Eles são ignorantes, não sabem que estas pessoas que são tão íntimas com elas, associadas a elas, são destrutivas e irá lhes levar ao inferno. E tu queres vir e fazer aquelas pessoas sair daquela comunhão íntima e daquela intimidade com o destruidor. Tu queres ganhar aquela alma para o amoroso não conhecido da sua alma. Eles ouvem de Cristo, mas não sabem de Cristo. Há Cristo na Bíblia. Cristo veio neste mundo, abriu os olhos dos cegos e curou os enfermos. Cristo é o fundador da grande religião que se chama cristã. Eles mencionam cristão nas igrejas, mas não sabem que Cristo é o amoroso pessoal, ama as suas almas. Ele les amou de tal maneira que morreu por eles em particular. Não sabem isso. É por isso, você vai para lhes alcançar, para lhes convencer de que Jesus é o amoroso de suas almas. Esse é um apontamento importante, é uma tarefa importante. Então, precisa de sabedoria para fazer, precisa de mais sabedoria. Quando tu pensas daquilo que Jesus, ele mesmo, disse: o que aproveitará ao homem se ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que o homem dará em resgate da sua alma? Tu conheces o significado. O valor de uma simples alma é muito mais, é grande, é mais alta do que o resto do mundo, de todo o material do mundo. Agora, e se tens que ganhar alguma coisa no mundo, como dinheiro, se tens que ganhar alguma coisa no mundo, como propriedade, se queres ganhar alguma coisa no mundo, como alguma coisa tangível, o certificado, como é que tu vais fazer? Precisa, não é somente dizer que tenho sabedoria sentado, precisa, primeiro, um propósito definido, dizeres: este pecador quero alcançar, este negócio quero fazer, esta meta eu quero alcançar. Há um propósito definido, há um investimento do tempo, investe o teu tempo, investe recursos. Se tens que ter alguma coisa neste mundo, há um investimento. Investe-te a ti mesmo, investe a tua energia, investe o teu poder, investe o teu talento. Não só isso, uma fé ativa. Por isso que você está a correr, irás trabalhar, irás alcançar aquela coisa. É o que o machameiro vai à sua machamba. É por isso que o vendedor vai no local da venda. Porque ter uma fé ativa: se eu fizer isto, alcançarei aquilo. Se eu for trabalhar, terei o salário. E no fim, tudo que qualquer um está à procura neste mundo precisa daquela fé ativa. Não só isso, precisa de uma prática contínua e performance. E não vais alcançar nenhuma coisa neste mundo, talvez no mundo do negócio, da política, mundo da ciência, da educação. Somente ler um dia e parar, não vais alcançar. Não é trabalhar um dia e parar, continuamente. Uma prática contínua, uma performance contínua. Se tens que ter alguma coisa neste mundo, tem que ter uma autonegação. E se te negares a ti mesmo, outras pessoas estão orando enquanto outros estão a falar,
outros estão despendendo o seu tempo, mas você tem uma meta, tem algo a alcançar, há uma autonegação. Eu não posso ir lá agora, não posso fazer aquilo agora, não posso atender aquilo agora, porque eu, depois disso, tenho que alcançar aquilo. Tudo quanto você quer alcançar neste mundo, mesmo o pó da terra, mesmo a areia, mesmo o terreno, ainda tens que ter aquela autonegação. Se tens que ter alguma coisa neste mundo, precisas de amor, uma afeição amorosa. É como você está a vender, quando você aplica para ter, você quando faz um requerimento ter emprego, as pessoas que vão te fazer uma entrevista olham para ti, a tua postura, como você para, a tua linguagem, olha para a tua dedicação, as suas respostas que você dá contra as respostas. Você está a vender a ti mesmo. Tens que ter amor, ter afeição e ter amizade. E se tens que ter alguma coisa neste mundo, tens que ter um conhecimento acrescido. Caso ao contrário, se aquilo que tu sabes agora é o que nunca soube antes, você permanecerias no nível, sempre no mesmo sítio. Mas se tens que ter alguma coisa alta, alguma coisa grande, irás aprender, irás ler, para que tenhas um conhecimento acrescido e terás um pensamento diário. Então, faça aos outros o que quer que os outros façam para ti. Então, se isto é o que importa para ter alguma coisa, para possuir alguma coisa neste mundo, salvação é maior do que qualquer outra coisa no mundo. A alma do homem é maior do que qualquer coisa no mundo. E se tu tens que fazer tudo isto para fazer em poucas coisas na esquina do mundo, quanto mais alcançando alma, quanto mais alcançando as almas que são maiores do que o mundo todo, tem que haver um propósito definido, decida pela tua mente. Sou cristão, ganhador de almas, ganharei almas. Alguém aí, ganharei almas. Então, não é somente. Aí tem que haver uma decisão, um propósito definido. E se isto é a primeira coisa. Número 2, eu investo o meu tempo. Eu investo o meu recurso. Tu vais investir o tempo. Se realmente tens que alcançar almas e dizeres este tempo do dia, ou esta data da semana, este tempo particular, eu dediquei. Como é que você tem progresso no trabalho? Você dedica algumas horas para ir trabalhar. Como é que você alcança a educação? Você dedica algum tempo para aprender. Como é que você alcança um negócio? Dedicas algum tempo para ir trabalhar no escritório, para o mercado. Caso ao contrário, e se tu dizes e fazes qualquer tempo que chega na mente, não terá nada na vida. E se tu tens que ganhar almas, vais dedicar o teu tempo e recursos para aquilo. Então, haverá uma fé ativa. Se alguém que tem que ser um convertido, tem que haver alguém que tem que lhe alcançar. Deve haver alguém que ninguém pode ir lá se não for eu. E por causa disso, haverá uma prática contínua e performance. Haverá contínua prática e performance. Então, se somente faz quando for conveniente e não abres a tua boca, e queres fazer agora, você tem medo, vão me rejeitar, e se queres fazer agora, você tem medo, não vão me escutar, nunca farás. É tempo de tirar o medo e mover-se e fazer e ganhar as almas. Haverá uma autonegação. Você nega-te a ti mesmo das coisas, as coisas simples na vida. E se temos muito trabalho a fazer, número 1, 2, 3 e 4, e hoje o número 1 é difícil, 2 é difícil, 3 é difícil, 4 isso é fácil, é o que você faz. Então, vem amanhã, veja o que deves fazer, 1, 2, 3, 4, 5, número 2, isso é difícil, 3 não posso encarar agora, número 5, posso talvez tentar, eu vou fazer. E se sempre fazer aquilo que é tático, e as coisas simples na vida, nunca fazer coisas difíceis e nunca fazer aquilo que olha para ti e dizer, você pensa que posso atender isso, tu pensa que podes fazer na vida, e se tens que ter o progresso em qualquer coisa, irás olhar as coisas difíceis, e quando você está fresco, você ainda tem energia, tens a ansiedade e se levantar de manhã e não estás ainda cansado, é aquela tarefa difícil que você se desafia, diz, olha, eu vou encarar isto, e quando terminar isto, então olharei as coisas pequenas. E se tens que ser um ganhador de almas, é como fazer isso. Você começa com as coisas maiores, coisas difíceis,
é aquilo que te faz ter medo e você encara isso. Dou graças a Deus porque você terá sucesso. Não posso ter nenhuma coisa na vida, não posso vender no mercado, não posso ter promoção com os chefes se não há amor, se estou sempre zangado, sempre murmuro, se sempre tenho uma crítica no local de trabalho, criticando toda a gente, criticando o governo, criticando o chefe. Não podes ter nenhuma coisa no escritório, não podes ter nenhuma coisa em qualquer lugar, nem na igreja, vens na igreja, tudo é negativo. Não gosto disso, não gosto daquilo, por que isto é assim? Está a murmurar. Você não pode ter nenhuma coisa, mesmo na igreja. Se você tem que ter alguma coisa em qualquer lugar no mundo, na igreja, na tua família, tem que haver amor, tem que haver afeição, tem que haver amizades. Você tem uma atitude de amizade na tua disposição. E se tens que ser o ganhador de almas, olharem para ti, e você leva a zanga contigo, o rancor em ti na tua face, e você não tens ansiedade e dizeres, e queres falar para eles, vai dizer que, ei, estou mais alegre do que você. O que você vai me dizer? Você leva um amor, um sorriso na face. Um dos nossos irmãos e irmãs respondeu uma das perguntas. A nossa vestimenta é a primeira coisa que olham para nós. Ainda que não tens muita coisa para se aparentar tão nítido no povo, é dessa forma que nos levantamos. É esse amor que nos levantamos. É nessa alegria que temos. É essa afeição que temos que nos fará sermos ganhadores de almas. E vejo aqui ganhadores de almas já não entendem. Serás em nome de Jesus. Então, faça aos outros o que queres que façam para ti. E se tens o evangelho, eles não têm o evangelho. Se tu conheces o caminho da vida, eles não têm. Você conhece o caminho da luz, eles não têm. O que é que tu queres que eles façam para ti? Se você sabe que eles vão ao inferno e você sabe que vai ao céu, então eles dizerem, amigo, este é o caminho da perdição, este é o caminho do céu. Você espera que eles te dissessem tudo que você espera que os outros façam para ti, faça também a eles. E tu terás sucesso em nome de Jesus. Alguém aí, eu disse, terás sucesso em nome de Jesus. Venha ao ponto número 2 agora. O sofrimento disponível de um servo apaixonante. A disposição do sofrimento para um servo apaixonante. 1 Coríntios 9, 20. 1 Coríntios 9, 20. Diz aos judeus, fiz-me como judeu. Sabe o que significa? Diz, eu nasci de novo, não sou tribalista, não sou mais judeu, sou cristão. Sou seguidor de Cristo. Eu sou seguidor de Jesus Cristo. Mas sabe, quando vejo um judeu, eu me torno como um judeu. Eu ajo como um judeu. Eu penso como um judeu. Eu ando o caminho pelo judeu, como um judeu. Eu quero alcançar o seu interesse. Quero lhes capturar. Eu não quero ser tão diferente com ele. Que dirão, este que ainda lhe conheço como judeu, já foi a Roma, foi ali, foi acolá. Agora, ele diz, eu tornei-me como um judeu para ganhar os judeus. Diz, esse é o meu propósito. Não estou interessado com o que eles fazem, não estou interessado nas suas tradições, não estou interessado nos seus rituais, mas faço isto para que ganhe os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estiver debaixo da lei, para ganhar aos que estão debaixo da lei. Quero que entendam o estilo de vida. O homem disse, o apóstolo Paulo, estamos a olhar Romanos 9, estou lendo o verso 1, Romanos 9, verso 1. Vejam, por que ele disse o que disse? Aos judeus me tornei como judeu, para que eu ganhe os judeus. Para que os judeus sejam salvos. Muitos de nós não fazemos nada para interessar as pessoas a quem nós falamos. Não fazemos nada para identificar-nos com as pessoas a quem nós falamos. O apóstolo Paulo, não foi ao pecado, não. O cristão não peca, mas disse, alguma coisa que posso fazer que não envolve o pecado, alguma coisa que posso fazer que não envolve o compromisso, ainda para os judeus, posso ser como um judeu. Veja, porque ele disse isso em capítulo 9 de Romanos 1, em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração,
porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, ser removido de Cristo, olhando a minha posição, fazendo por amor dos meus irmãos, a forma como ele pensava, a forma da paixão na sua vida, disse, se eu pudesse ser separado de Cristo, se isso lhes ajudaria a serem salvos, se lhes traria desta maneira ao Senhor, para conhecer o Senhor, ainda podia sofrer do outro lado da terra, e se isso traria a salvação para ele, capítulo 10 de Romanos 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Veja, eu estou orando, estou disponível para sofrer também, estou disponível para fazer o que importa, para que eles sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que não tenho zelo de Deus, mas não como entendimento, porquanto eu não me submeti à justiça deles, mas de Deus. Então, vejam que ele tinha um ardente desejo. Por isso que ele disse, tenho este ardente desejo ardente para que Israel seja salvo. Tinha também um zelo inapagável. Olhou para os judeus e disse, única coisa que me interessa, única coisa que me faz triste, o que me faz triste é que não estão salvos. Eu tenho zelo por eles. Número 3, tinha o batismo do amor fervente. O batismo do amor fervente. Não é somente que eu estou batizando no Espírito Santo, fala em língua, isso é bom. Mas ele é batizado no amor fervente. Ele estava aprofundado e imergido no amor fervente. Amava as pessoas, queria que eles se salvassem. Número 4, ele tinha o suplemento da sua... Ele foi para a sinagoga, de sinagoga em sinagoga, cidade a cidade, em todo lugar onde ele foi foi primeiramente aos judeus, foi primeiro às sinagogas, disse, pais, disse, irmãos, eu vos trago a palavra da salvação, de que Jesus Cristo, que os nossos líderes crucificou, Deus o ressuscitou da morte. Então, ele sempre ia aos judeus primeiro, porque ele tinha um suplemento de força interna. Número 5, tinha uma vontade inquebrável. Tentaram quebrar a sua vontade, tentaram quebrar a sua mente, porque quando fosse lá, perseguiram. Os crentes lhe mandavam embora daquele lugar e ia para outra cidade, e onde lá fosse, naquela cidade, a sinagoga. Ele ia de Tessalônica e lhe mandaram embora, depois de pregar, algumas pessoas se converteram e foi a Bereia. Por que ele foi? Primeiro foi à sinagoga e foi em todos os lugares, até ao último capítulo do Atos dos Apóstolos, disse, pais, eu estou livre de vós, veja o que está acontecendo em mim, olha o que as pessoas fazem, eu não fiz nenhuma coisa contra a nação, eu vim para vos falar acerca disto, e mencionou Jesus Cristo de novo, porque tinha uma vontade inquebrável. Eu oro que Deus te dê também. E também tinha um espírito invencível, tinha um espírito vencedor sobre o ego. Então, quando temos, porque o ego torna-se cansado, a carne se cansa, e a carne vai dizer, estás a sair de novo, estás a fazer de novo. Mas aquele homem, o apóstolo, ele tinha este espírito vencedor e venceu toda coisa negativa que vinha contra ele. Ele tinha uma paixão da consumação da salvação dos companheiros judeus. E se também podemos ter, dou graças a Deus porque podemos ter. E se tivermos o tal desejo, e se tivermos o mesmo zelo, se tivermos a mesma paixão para os nossos países, para os homens do nosso país, como o apóstolo Paulo teve para os judeus, também teremos aquele desejo ardente que diremos, não quero que nenhuma coisa me pare e irei pregar aos meus concidadãos. Muitos cidadãos que têm, muitos chamados cristãos têm um zelo apaixonante, muitos chamados cristãos têm também algumas estabilidades da força, mas é de manhã, eles não fazem nada. Eles viajam em todos os lugares, aliás é para dinheiro. Eles viajam para todos os lugares para terem isto, eles têm isso para o ganho pessoal. Eu vi que aquele negócio está se movendo lá, eu vou para lá,
as pessoas a quem vou, posso alcançar isto, tenho paixão disso. Muitos chamados cristãos têm paixão de propriedade e promoção mundana e reconhecimento mundano. E tem este tipo de paixão para o reconhecimento terreno, para a distinção temporária que vão perecer no tempo. Muitos que têm o ardor em busca de coisas do mundo e tornam-se fracos, estáticos e são sempre cansados. Precisa de se perguntar, qual é a tua paixão? Cada um tem paixão, cada um tem aquilo que lhe puxa, cada um tem o que lhe puxa de impor, mas tem que se perguntar, onde que me puxa a minha paixão? Onde que está o teu coração? Onde que ele quer alcançar? O que que estás à procura? O que que reina e realmente te puxa na vida? Para que você vive? Para que você está disponível a sofrer? Mas o apóstolo estava disponível para a coisa reta. Agora está nos céus e está gozando a grande recompensa. Eu oro que tu não possas perder o céu e tu não possas perder a grande recompensa. Em 2 Timóteo, capítulo 3, 12. 2 Timóteo 3, 12. Diz ele no verso 12. Diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo. 2 Timóteo 3, versículo 12. Já estão lá? Diz, no verso 12, diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão, me digam alto, perseguição. Isso não vai te puxar para trás, porque tu sabes que nesta vida, e se dizeres eu não quero crítica, não quero oposição, não quero nenhum problema, nem processo, não quero que ninguém diga alguma coisa contra mim, irás apodrecer antes de morrer. Por quê? Veja, as pessoas lá fora, ainda que não sejam cristãs, se algumas pessoas lhes criticam, têm ciúmes dele, ainda na política, alguém lhes critica, todos lhes criticam, e se está em qualquer lugar de trabalho, uma vez que tem um passo acima deles e ter sucesso acima deles, irão se opor, vão te criticar. É melhor que fixes de que tudo que eles digam possam dizer. Deixa-lhes dizerem, diga-lhes. Tudo que disserem não vai te afetar. Continuarás a fazer a obra de Deus em nome de Jesus. É o que nos faz a termos certeza de que fazemos a obra do Senhor. Algumas vezes, você pode estar sozinho, mas não estás sozinho, Deus é contigo. Jesus está contigo. Mesmo os anjos são teus companheiros. Nos diz Timóteo 4, 16, diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado, Deus não lhes imputa. O Senhor estará contigo. O Senhor estará contigo. O Senhor permanecerá contigo. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e fiquem livres da boca do leão. Deus te livrará. E o Senhor me livrará. E o Senhor me livrará. De dia me livrará. À noite te livrará. Quando estás sozinho te livrará. E quando estás no posto de trabalho, Ele te livrará. E o Senhor me livrará de toda má obra. Parem aí, parem. Como é que o apóstolo estava certo disso? Como que estava certo disso? O Senhor lhe encomendara no céu que irei usar este Paulo e lhe darei às nações a relação aos romanos. Então as pessoas em Roma esperaram até que Paulo estivesse pronto. Em Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, tinha que ir, aí o evangelho tinha que chegar lá pelo Paulo. Ele tinha a mensagem para enviar ao mundo, para enviar a Gálatas, não outra pessoa que podia levar aquela mensagem, exceto o apóstolo Paulo. Deus tinha a mensagem que foi gravada.
antes da fundação do mundo, tudo que Deus tinha decidido que faria, tinha registrado e tinha completado tudo. Esperava levar aos Efésios, e Paulo é quem devia fazer, e aos Filipenses, aos Colossenses, e também tinha todas essas coisas em Hebreus, Tito, Timóteo, tinha tudo para passar à humanidade e para gerações, e sabia que tinha que fazer isso antes da sua vida chegar ao fim. Há alguma coisa que Deus quer passar através de ti. Há coisas que Deus quer dar ao povo por ti. E tu farás, ninguém tomará o teu lugar e livrará a tua vida até que aquilo seja totalmente feito. Porque não estás aqui na igreja de Deus vivo por um acidente. Não é por um acidente que está no cristianismo. Você foi chamado para um propósito e para um plano e para alguma coisa ser feita e deve te livrar. Ele deve preservar a tua vida. Há alguma coisa que você tem que fazer, somente você que pode fazer. Há alguma coisa que o apóstolo Paulo fez e ele somente é que podia fazer. Aqui ele sabia, assim como tu sabes esta noite, assim como eu sei esta noite. Eu digo para mim mesmo, eu sei esta noite que o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja dada glória para todos sempre. Amém. Tua vida é segura, tua vida é preservada. Por isso que tens que se levantar, porque a obra está te esperando, o ganho de alma está te esperando. Não há outra pessoa que pode fazer. E se outra pessoa vier, Deus diz, não, eu te dei a tua parte, isto é para este. Eu te dei a tua parte, isto é para ela. E o Senhor te preservará até o fim, em nome de Jesus. Ponto número 3 agora. Viemos a primeira aos Coríntios 9, 1 Coríntios 9, 21. Há aqueles que estão sem lei, como sem lei, não sendo como sem lei, mas de Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Diz, para que eu possa ganhar os que estão sem lei. Estás a ver o apóstolo Paulo, em todo momento, que para eu, sempre que eu tenho proveito, sempre que eu tenho sucesso, sempre que eu ganho almas, o tempo em que ganho para o reino de Deus, para os fracos, no verso 22, para os fracos fiz-me como fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, eu fiz-me tudo para com todos, eu fiz-me tudo para com todos. Diz, eu não me vejo como estranho em qualquer lugar, eu vou ao sul, eu sou como eles, eu vou ao norte, sou como eles, venho ao oeste, sou como eles, vou ao oeste, sou como eles, saio para fora do meu território, sou como eles, vou em qualquer lugar, em qualquer lado, diz, eu sou como eles. Porque diz, eu quero me identificar com eles, para que possam ver que eu trago alguma coisa para eles, que somente eu posso trazê-la. E diz ele no verso 23, e eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Eu oro que isto seja a tua vida em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, toda a sua vida era para Cristo. E tudo para a salvação dos gentios, para a salvação do povo de diferentes culturas. Diz, eu que eu sou, é para isso que eu vivo, para as pessoas de diferentes culturas, de diferentes religiões, diz ele, o Evangelho tem que lhes alcançar. É por isso que eu vivo. Sacrificou tudo. Deixou o passado, a reputação passada deixou, a presente reputação deixou, mesmo o recurso futuro deixou. Há pessoas que dizem, eu farei isto, irei preservar isto para o tempo da chuva, mas o apóstolo Paulo disse, eu não tenho tempo da chuva, diz, o meu passado, o reconhecimento passado, a reputação passada, eu dou a Cristo. Diz, todo o conhecimento que eu tive no passado, o estudo que eu tive no passado, todos os tesouros que tive no passado, eu deixo nos pés de Jesus Cristo, para que eu possa fazer uso de tudo para o alcance do Evangelho a toda a gente. O meu reconhecimento presente, a minha educação neste nível, o meu conhecimento neste nível, o meu talento neste nível, tudo que eu possuo,
tudo que está em mim, que me faz o homem que eu sou, eu deixo nos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, a reserva futura daquilo que as pessoas estão esperando, preciso disso para os meus filhos, preciso disso para a prosperidade, eu trago tudo junto, o presente, o passado, o futuro, eu deixo nos pés do Senhor para o uso do Senhor neste tempo. A pessoa desta natureza vai ter sucesso no Evangelho. Pessoa assim terá proveito e terá progresso no Evangelho. Olha para este homem. Era para a salvação de pessoas que trabalhou sem descanso. Ele pagou o último preço. O apóstolo Paulo pagou o último preço. Todo o sofrimento, o chamado sacrifício, autonegação, ele pagou o último preço. Não só isso, este Paulo, ele deu o seu grande preço. O seu grande preço. Quando o amarravam, ele disse, estão a amarrar um homem que é um romano, não tem nenhuma coisa. É romano? Sim, naturalmente sim. E todos dizem, eu comprei-vos, Cristo disse, vos comprei com bom preço. Mas Paulo disse, deu tudo, o seu grande preço, sacrificou o seu privilégio, o seu alto privilégio. Na epístola que escreveu, disse, eu sou judeu, fariseu, o filho de um fariseu, eu me aproveitei na religião judaica mais do que ele. Mas disse tudo, que era ganho para mim, agora o tenho por estéril por amor de Cristo Jesus. Ele sacrificou o seu grande privilégio, o seu alto privilégio, ele suportou a perseguição. Perseguiram aquele homem como ninguém outro. O apedrejaram até quase a morte. No dia seguinte ele se levantou e foi à cidade pregar o Evangelho. Você não ficarás cansado. Foi maltratado. Ele mais perseverava. Aquele homem, aquele perseverante, perseverou. É como se veio a outro mundo. É como que não fosse um outro na humanidade. Era a graça de Deus. Disse, eu sou o que sou pela graça de Deus. Aquela graça de Deus irá se multiplicar na tua vida. Sim, evangelizou com a persistência. No capítulo 9 do apóstolo, ele continuou de capítulo a capítulo, ele sempre se movia, sempre em movimento. Você será assim. Ainda jovem serás assim. O Senhor te preservou até este tempo e continuarás assim. Este é o grande ano na tua vida. Este é o ano mais importante na tua vida. Se este ano passar, o que é que vais olhar nos 10 anos passados e não tiveres mais o poder, a energia, a inteligência do que você tem? O que é que você será nos próximos 10 anos? Este é o teu dia. E farás alguma coisa. Este dia não passará sem reconhecimento. Este dia não passará sem... O apóstolo Paulo evangelizou com a estadia e perseverança. Estático e perseverante. Ele guiou, ele deixou tudo para nós, para um padrão no serviço. Para um padrão do serviço. Diz, eu sou o padrão. Porque por causa daquilo que eu fiz, outros gentios podem me seguir, podem fazer o que eu faço. O padrão no serviço. O padrão no sacrifício. O padrão no serviço pessoal, na perseverança. O apóstolo Paulo era o padrão. Ele não olhamos nenhuma área da sua vida que há deficiência nesta área. Havia mal entendimento nesta área. Não estava forte nesta área. O padrão em serviço. Ele deixou para ti e tu servirás ao Senhor. O padrão no sacrifício é exemplo para ti e irás sacrificar. O padrão na autonegação é padrão para ti. O padrão na perseverança, serás perseverante. Não irás se levantar e cair. Hoje estás cansado, amanhã estás forte. E também estás de novo, você está em cima, embaixo. Agora serás firme. Trabalharás e farás alguma coisa firme em nome de Jesus. O padrão é na mente simples. Isto é uma única coisa que eu tenho que fazer e tu farás. Era um padrão na santificação,
o padrão na santidade, o padrão na espiritualidade, o padrão no serviço e também o padrão no ganho de almas. Olha o que ele disse. Estamos a olhar 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios 11, verso 1. E se estão lá, vamos ler juntos. 1, 2, 3, vamos. Ok, alguns de vós já não chegaram. E se já estão lá, vamos recomeçar. 1 Coríntios 11, verso 1. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Você pode parar em frente da tua igreja e tu queres que todos os membros da igreja, todos eles, pode vir na minha casa e pode vir no meu local de trabalho e pode ir comigo, pode estar comigo por 1, 2, uma semana e depois de ficar uma semana comigo, então sair e fazer tal como eu faço. Veja o apóstolo Paulo, disse, todo o povo disse, eu tenho Cristo em mim, eu produzi Cristo na minha vida e penso em qualquer área da vida. Aqui está o padrão, aqui está o modelo, aqui está o exemplo. Posso vos dizer agora, sede imitadores de mim, como eu também de Cristo. Assim será na tua vida. Capítulo 4, 16, capítulo 4, 16, diz, admoesto-vos, portanto, aqui sejais meus imitadores. Assim ele sabia que ia para o céu, e se me seguir o meu padrão, irão também. Eu oro que você vai chegar lá. Filipenses 3:7. Filipenses 3:7 e 17. Diz, irmãos, sede meus imitadores. Dizendo aos coríntios e dizendo aos filipenses agora, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós. Capítulo 4, 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. É o que vocês precisam. Nunca pode dizer, fazer o que eu digo, não façam o que eu faço. Tudo que eu espero que vocês façam no serviço de Deus, tudo que eu espero que façam no ganho de almas, tudo que eu espero que façam em sacrifício, em sacrificar tudo, faço também. Por isso que a minha vida disse, o que de mim aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim fazei, e o Deus de paz será convosco. O Deus de paz será convosco. Não te deixará, não te abandonará. Assim, ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, não temerei nada o que me possa fazer na tua comunidade. O Deus, me digam agora, o Deus de será contigo. Olha, Romanos 16, 20. Romanos 16, 20. O mesmo diz aqui, Romanos 16, 20. Já estão lá? Me digam o que vai acontecer entre vós. Digam de novo. Deixa que o teu espírito assim seja. Vitória veio. Autoridade veio. Domínio já chegou. Não vais falhar. Não vais cair. Tudo que vem contra ti, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Continua a trabalhar, continua a se mover, continua indo aqui e acolá. Todos os caminhos que você marcar, você pisará sobre o Satanás. Em mãos do Espírito, maus poderes. Não estarão sobre a tua cabeça, não estarão na tua língua, não estarão no teu corpo. Onde é que os Satanás estará? Onde é que os teus inimigos estarão? Onde é que os maus espíritos estarão? Levante-te e marcha sobre eles. O Deus de paz esmagará em breve o Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Diga ao Senhor, diz ao Senhor, você está pronto para o trabalho? Você está pronto para o serviço? Diga ao Senhor, estás pronto agora para o serviço? Irás servir o Senhor, irás servir o Senhor. E o Deus de paz esmagará em breve o Satanás debaixo dos vossos pés.